Boa noite, minhas irmãs. Mais um dia que o Senhor nos deu graça para aprender sobre a palavra. E recentemente, uma das irmãs daqui da nossa igreja, ela colocou um trecho de uma música. Eu vou postar inclusive para vocês nos stories do Instagram hoje, para responder algumas perguntas. E dizia exatamente assim: se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me acharás e aprovado serás. Então, se de coração a gente buscar na palavra, o Senhor, Ele nos promete que nós vamos ser aprovados, Então, que a gente possa buscar ser aprovado realmente no Senhor, como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar. Amém, minhas irmãs? Hoje, dia 19, nós vamos ler o capítulo 19 de Provérbios. E começa assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar, novamente, A gente está falando aqui, falou ontem e hoje novamente mais um provérbio que fala que não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Então, sempre, nem tudo que a gente pensa, a gente fala. Já falei que isso não é levar desaforo para casa, não é ser falso, não. O nome disso é equilíbrio emocional. A pessoa que fala tudo que pensa é uma desequilibrada, Então, a gente tem que filtrar muito bem o que a gente fala. Da nossa boca tem que sair palavras doces, agradáveis, que curam a alma, Então, que o Senhor nos ensine a ser mulheres sábias, que não dizem tudo que vem à mente, Falar as coisas sem pensar. O versículo 3. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. A tolice de uma pessoa perverte seu caminho. Eu conversava com uma irmã essa semana e ela já tem mais ou menos 1 ano de deserto e ela disse exatamente assim para mim, com essas palavras: que Deus não tinha feito nada, que Deus não ia fazer nada mesmo, que ela estava sofrendo, que o marido não estava dando assistência nem a ela, nem aos filhos há mais de 1 ano, e que ela tinha arranjado um namorado, que ele estava lá feliz com a mulher que ele estava e que ela também arrumou um namorado. E esse versículo se encaixa muito bem. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, ou seja, não é sábio, Se ela temesse ao Senhor, temer ao Senhor é se afastar do mal. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente teme ao Senhor, a gente não faz as coisas para os outros, a gente faz para o Senhor. Então, se você é casada e você está tendo um relacionamento com um homem só porque o seu marido está tendo um relacionamento com a mulher, você está pecando contra Deus igualzinho ao seu marido, não tem diferença nenhuma vocês dois. O pecado é exatamente o mesmo. Deus não vai perguntar quem começou o pecado primeiro. Vocês estão pecando, entristecendo o Espírito Santo, Então, eu fiquei muito triste, Muito triste com o que vi. E se encaixa exatamente aqui, Que a tolice dessa pessoa que conversou comigo perverteu o caminho dela, Ela estava buscando ao Senhor, mas não estava, confiando no Senhor, porque quando alguém diz que Deus não fez nada é porque não há confiança no poder de Deus, E nem no tempo de Deus, que não é o nosso tempo, Mas é contra o Senhor que o coração dela se irrita. E é exatamente isso. O coração dela estava irritado contra o Senhor, porque já havia se passado mais de 1 ano e o Senhor, no entendimento dela, não havia feito nada, E o marido dela estava feliz lá com outra mulher. Que a gente entenda, minhas irmãs, que qualquer pecado não é contra outra pessoa, é contra o Senhor, Então, quando você pensar que o seu marido não merece e que você tem que dar o troco de alguma coisa, olhe para cima, olhe para o céu, que é contra o Senhor que você vai pecar, não é contra o seu marido, não. Versículo 4. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. A gente até falou isso, Que no versículo de ontem, no 18, que um presente que a gente leva para alguém, abre portas, Então, que sempre que a gente vá à presença de alguém, a gente leva presentes,
não só para abrir portas na base do interesse, não, mas como gratidão também pelo que a pessoa é por nós. E como é bom, né, a gente agradar o coração de quem a gente gosta, que a gente ama. E como recompensa que sempre as coisas boas que a gente planta tem sempre um fruto bom, uma recompensa. Abre portas, abre grandes portas. E aqui está dizendo que quem dá presentes, né, ganha muitos amigos também. Versículo 7. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão deles os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Quem adquire sabedoria ama a sua alma. Então, uma forma de amar a própria alma é adquirir sabedoria, né? Que vem do Senhor. E o que conserva o entendimento acha o bem. Novamente fala da falsa testemunha, né? A falsa testemunha não ficará impune e o que fala mentiras perecerá. É muito importante a gente lembrar que Satanás é o pai da mentira, né? A Bíblia deixa claro que é o diabo que é o pai da mentira, ou seja, quem mente se torna filho, né, do pai da mentira. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira, olha só, bom senso leva uma pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar ofensas. Você quer ter glória nessa terra? Perdoe as ofensas. O Senhor já dizia isso, né? Porque quem não perdoa não é perdoado. Agora a gente vai para o versículo 12, que diz assim: A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do seu pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Nossa, olha só. Imagine uma goteira que nunca para. É uma esposa briguenta. E quantas de nós, né, minhas irmãs, fomos esposas briguentas que perturbavam a mente dos maridos? Quantos maridos vai dando a hora de sair do trabalho e pensa assim, eita, vou ter que ir para casa. Não tem prazer nenhum de chegar em casa, porque chega em casa o ambiente é insuportável, de brigas, de cobranças, de indireta, né, de carinha fechada, né, de muitas vezes uma mulher grossa, com a cara inchada, que nem fala direito com o marido. Então, muitos maridos não têm desejo, né, de chegar nem na própria casa por conta dessas esposas briguentas que parecem uma goteira que nunca param. Versículo 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Tá vendo, minhas irmãs? A gente precisa do Senhor para sermos esposas sensatas, porque é só com o entendimento que vem da parte dele, é só com o Senhor nos guiando que a gente consegue ser uma esposa sensata, né? Então a gente precisa do Senhor. 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Fala muito sobre preguiça também o livro de Provérbios, né? O quão devastador é uma pessoa preguiçosa, né? Ela atrai a ruína para ela mesma. Versículo 16. Quem guarda o mandamento, guarda sua alma. Olha só. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Então, quem guarda o mandamento do Senhor é como se estivesse guardando a própria alma. Quando fala alma aqui, tá falando mesmo, né, de emoções, sentimentos, guarda tudo, né, porque quem tem o mandamento do Senhor que diz, não estejam ansiosos por coisa nenhuma, lá em Filipenses, né? Antes, entrega tudo ao Senhor em oração, súplica, em agradecimento, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Essa é uma promessa lá de Filipenses 4, que diz que se a gente entregar tudo que está deixando a gente ansioso em oração, em súplica, em agradecimento ao Senhor, a recompensa é ganhar a paz de Jesus na nossa mente e coração. É aquela paz, né, que ninguém consegue entender, que está uma guerra aqui fora, mas internamente a gente está bem, as pessoas não entendem, né? Então, é a recompensa. Então, se a gente guarda os mandamentos, a gente realmente guarda a nossa alma. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor,
e esse lhe retribuirá o benefício. Tem até um dito popular que é baseado nesse provérbio que diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. E é verdade mesmo, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor. Então, a gente sabe que a gente, independente do que está acontecendo no mundo, independente do governo que está aí, independente de qualquer coisa, é nossa obrigação ajudar uns aos outros, né? É nossa obrigação como cristã. A gente procurar, né, buscar no Senhor que Ele direcione quem Ele quer que a gente ajude. Não é obrigação do governo, não é obrigação, né, da prefeitura, não. É obrigação nossa como cristãos. Tem muita gente que fala, se Deus existisse não tinha fome no mundo. Tem fome no mundo porque os cristãos não estão fazendo sua parte, né? Muitos, né? Não vamos generalizar e dizer que todos, mas muitos não estão fazendo sua parte. Imagine só se todo mundo estivesse fazendo sua parte e dividindo sempre com alguém, né, que tem necessidade. Dividindo no sentido, minhas irmãs, de procurar alguém que necessita e ir lá e ajudar, né? Não necessariamente dividir tudo que tem, a não ser que o Senhor te peça essas coisas, né? Pra gente não entrar aqui numa questão política que não vale a pena. Mas assim, nossa obrigação é buscar em Deus que Ele mostre pra gente quem a gente deve ajudar. Porque para ajudar a gente tem que ter muito cuidado também, né? A gente precisa saber quem Deus quer que a gente ajude, até na hora de dar, né? A não ser que seja comida e água, né? A gente dá para qualquer pessoa. Mas até para a gente ajudar, a gente tem que pedir a Deus direção. Eu lembro que uma vez um pastor contava um relato exatamente sobre isso, né? Que um amigo dele, que também era pastor, estava numa situação mais complicada, assim, financeiramente falando. E ele estava melhorzinho. Aí ele disse que falou, não, vou comprar um carro usado e vou dar para fulano, porque ele e a família estão, né, numa condição, assim, complicada de ter que vir de transporte público ou de carona para a igreja, então, pelo menos, como eu posso fazer isso, né, vou comprar e tal. E ele disse que ouviu na mesma hora o Espírito Santo dizer, não compre, eu estou tratando ele. Então, às vezes, você vai fazer algo que Deus não quer e interrompe o processo de Deus na vida de alguém. Então, sempre, se não for roupa, né, de agasalho, porque a pessoa tá com frio, comida e água, que são coisas urgentes e necessárias, sempre busque no Senhor se é realmente para você ajudar aquela pessoa, porque o Senhor sabe, né, o que tá fazendo. Agora o versículo 19. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo. Olha só, minhas irmãs. Quem se deixa levar pela ira, uma coisa é irar. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Se você se ira e não peca, né? Não dorme com raiva, porque a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, e não deixe o sol, né, descer sobre a vossa ira, alguma coisa assim que diz, como se pôr sobre a vossa ira, ou seja, não deixe passar o dia e fique lá guardando não, porque aquilo cria uma raiz de amargura, né, que a Bíblia também fala. Então, aqui está dizendo que aquele que se deixa levar pela ira tem que sofrer o castigo. Então, lembre-se que toda vez que você se irar e achar, eu vou fazer o que eu quero mesmo, faça, mas vai vir as consequências. Versículo 20 diz, ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Então, ouça conselhos, lembra que eu falei sobre conselhos? Não é qualquer pessoa que está dando conselho para você, não. Conselho só dá quem te ama muito ou quem é especialista no assunto. Só essas duas pessoas dão conselho. O resto é opinião. E a opinião para a gente, né, não vale, porque a gente busca no Senhor os conselhos, busca nas pessoas que amam a gente, né, que são também do Senhor, muitas vezes, e em quem é especialista no assunto. Né? Então, ouça os conselhos e receba instruções para que você seja sábio. O outro versículo que a gente leu diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Então, quanto mais conselhos você busca dessas pessoas, você aumenta a sua sabedoria. Esse versículo 21 diz assim, há muitos planos no coração de um ser humano, mas o propósito do Senhor é quem permanecerá. Então, muitos planos existem no nosso coração, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer. E a gente sabe que a vontade dele é melhor que a nossa, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O 22, o que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Então, o que torna uma pessoa agradável é a misericórdia que ela tem. Como é difícil ficar perto de uma pessoa que só julga, só fala dos outros, só condena as pessoas. Aquela ali faz isso, vai pro inferno. Como é difícil, né? Ninguém se agrada, ninguém tem desejo de ficar perto de uma pessoa que faz isso, né? Mas uma pessoa que é misericordiosa, aí sim, a gente tem prazer, né, em ficar perto. E que também não é mentirosa, né?
O 23 diz que o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Então, quem tem o temor do Senhor, mal nenhum vai visitar ele, né? E ele estará sempre satisfeito no Senhor. O temor do Senhor está presente em todos os capítulos, né, de Provérbios, dizendo sempre que é o temor do Senhor que nos conduz a todas essas promessas, né? Então, que o Senhor nos ensine, né, a temê-lo, né? A temê-lo e saber que é Ele quem tem o controle do mundo e de todas as coisas em suas mãos. Versículo 23, que é isso que a gente leu agora. Versículo 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter trabalho de levar ela até a boca. Misericórdia. Castigue o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. A gente começa a conhecer uma pessoa que é sábia, que tem o entendimento do Senhor, quando ela é repreendida e não revida, né? Quando ela não busca mais agir por impulso. As pessoas falam e ela não age de volta, né? Falando por impulso. Isso também é o princípio, né, da sabedoria. 26 agora. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Lembra lá em Efésios fala sobre honrar o pai e a mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Uma pessoa que desonra seu pai e sua mãe vai acontecer o quê? Vai morrer mais rápido, porque a Bíblia diz que só quem honra pai e mãe é que vive mais tempo na terra. Então, quem desonra pai e mãe acaba morrendo, diminuindo seus dias, né? Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. Então, qualquer um que deixa de ouvir a instrução do Senhor se desvia da palavra do conhecimento que vem de Deus. 28. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores. Já está preparado, viu, minhas irmãs? O juízo para os zombadores. E os açoites para os tolos. É assim que encerra o capítulo 19. E até aqui ficam vários conselhos do Senhor para nós, sobre não ser preguiçoso, sobre temer a Deus acima de todas as coisas, buscar sabedoria mais do que se buscam joias, de não ser mentiroso, de não ser uma testemunha falsa, ou seja, onde quer que seja, você for e testemunhar uma coisa que não é verdade, o Senhor tem observado e Ele vai vingar, né? Fala muito sobre a prudência, né? Que você precisa calcular, né? Você precisa saber as consequências das suas atitudes. Se eu agir assim, o que vai acontecer depois? A Bíblia fala, né, sobre isso. E que é muito importante nós ajudarmos as pessoas que estão necessitadas. É também muito importante lembrar que quem busca, né, desenfreadamente as riquezas acaba caindo em muitos laços, né? Então, que a gente possa no Senhor ponderar todas as coisas. Pai, muito obrigada, Pai, por ter nos purificado com o sangue de Jesus, por nos santificar todos os dias. É o que nós buscamos, Senhor, quando queremos aprender mais da Tua palavra, quando estamos buscando, Senhor, andar em Teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa as minhas irmãs, Pai, principalmente as irmãs que têm pensado, Senhor, que o Senhor não tem feito nada, só por causa do Teu silêncio. Pai, sê com elas em nome de Jesus, guarda a mente e o coração delas, livra elas, Pai, delas mesmas, que elas possam, como diz a Tua palavra, crucificar a carne com as paixões, Senhor, porque agora somos Tuas, não vivemos mais para nós mesmas. Pai, ajuda essas minhas irmãs a compreenderem o deserto, Senhor, a compreenderem os processos, para que elas possam ver os seus próprios erros, se arrepender, Pai, porque Tua palavra diz que quem se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia, Senhor, que elas possam estar buscando, Senhor, agradar a Ti, Pai, e não a elas mesmas, e não entrar numa competição com os maridos em relação ao pecado, que as minhas irmãs possam ter o pecado como o Senhor também tem, Senhor, com desprezo, com nojo, Senhor, que elas possam buscar todos os dias se afastar de tudo aquilo que nos afasta de Ti, que afasta elas de Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, alcança o coração endurecido desses maridos, Senhor, que têm abandonado as esposas, os filhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
que o Teu Espírito Santo encontre ali espaço, Senhor, para que eles possam ser convencidos, Pai, da justiça, do pecado e do juízo. Quantos deles conhecem a Tua palavra, Senhor, e têm ignorado e têm buscado viver os seus próprios interesses? Pai, por misericórdia, alcança esses homens, Pai, trazendo eles de volta para suas casas, se assim for da Tua vontade, no tempo certo, no momento certo, e não de acordo com aquilo que a gente pensa ou deseja, Pai, porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece o tempo, o Senhor já nos viu lá no futuro, o Senhor sabe o momento exato de as coisas acontecerem, quando elas devem acontecer. Pai, conforma minhas irmãs, Senhor, conforma as minhas irmãs, Senhor, em relação a tudo que tem acontecido, Pai, para que elas possam confiar em Ti, para que o coração delas não fique desesperado, Senhor, por respostas, por perguntas, Senhor, sem sentido, Pai, que elas possam entender que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Pai, eu te peço, Senhor, nessa noite, eu intercedo e clamo pelas minhas irmãs que estão nesse início de deserto, desesperadas, Senhor, sem conseguir nem sequer comer muitas vezes, por conta de tanta dor que tem sentido na alma. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, possa estar lá com as minhas irmãs, consolando e dando a paz que excede todo entendimento, Pai. Que esse momento seja, Senhor, o sofrimento que coopera para a obediência e para tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, Senhor, que tem a ver com o Teu reino em nós, com o Teu governo, o Teu domínio sobre nós, Pai. Que as minhas irmãs possam ter esse entendimento. Revela, Senhor, em nome de Jesus, a Tua vontade, para que possamos dar frutos e glorificar o Teu nome através de todas as nossas ações, Pai, em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso.